Olá, amigo do Jornal CMTO News. Estamos no último podcast de 2023 e convidei aqui o jovem Nil Mota para falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Também vocês que já acompanham o canal devem estar percebendo que tem uma pessoa diferente na nossa mesa, geralmente ocupada pelo professor Cássio, mas hoje eu fiz questão de convidar a minha amiga e professora historiadora Brenda. Cumprimente nosso público, Nil Mota e Brenda. É um prazer estar aqui com o senhor. Meu nome é Nil, eu estou cursando o segundo ano de ensino médio. Vai formar agora 6 anos que eu estou na unidade escolar de Colégio de Militares. Busco me formar em um braçal, que vai ser a última experiência que eu vou ter nesse colégio. E eu creio que a partir daqui para frente vai ser uma experiência que eu nunca vou conseguir encontrar na minha vida, porque isso de podcast as pessoas deixam muito limitado para apenas uma conversa, mas isso aqui é uma troca de conhecimento e que vai levar para o resto da vida. Brenda. Eu vou perder. A professora Brenda, é um prazer estar aqui participando com vocês. É a terceira vez que eu participo, dessa vez como comentarista, e é um desafio estar aqui no lugar do Acácio, né? É uma honra também estar aqui representando ele nesse momento. E estou animada com o tema. Acho que é um tema muito bom e vai render bastante. Bacana. Milor Fernandes, um jornalista, eu acho que da década de 70, não vou saber datar ele agora, escreveu uma frase interessante. Esse mundo só é chato em 2 ocasiões, na guerra e na paz. Sim. Milor Fernandes. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e venha conosco. Estamos de volta. Nil Mota, muito bom tê-lo aqui no nosso podcast CMTO News. Beleza? Sim, senhor. Conversei com você, né? Você falou assim, professor, eu quero participar do podcast. E você falou assim, só que eu não sei o tema. Eu te dei um prazo para você pensar no tema para dialogar com a gente. Prazo bem longo até. Exatamente. E eu fiquei cobrando, rapaz, tá com medo, cara? Não, professor, eu estou escolhendo um tema. E você escolheu o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Por que esse tema? Professor, assim, se a gente for olhar para o lado mais nacionalista, do lado mais patriota nosso, é fundamental uma pessoa que nasce no Brasil, pelo menos saber a história de sua origem. Porque se isso não fosse verdadeiro, se não tivesse acontecido essa história para nós no Brasil, poderia ser que nós não estivéssemos aqui hoje. Porque o Brasil ele participou da Segunda Guerra Mundial, mas muitas pessoas afora do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil, falam que não foi de grande importância. Muito pelo contrário. Na verdade, o Brasil ele fez uma diferença tão grande, principalmente do lado comercial, na Segunda Guerra Mundial, quanto em poderio militar. Bacana. Que praticamente, como pode dizer, mudou o fluxo da Segunda Guerra Mundial. Teve muito tempo, até falei com a Brenda, que eu lecionava muito para as terceiras séries. E eu percebia que tinha uma lacuna mesmo. Fala-se muito de nazismo, de socialismo, de fascismo, do eixo, né? Fala dos aliados, mas quando não fala muito da participação do Brasil. Sim, eu vou fazer uma pergunta para você, depois eu queria que a Brenda fizesse um comentário. Explique para o nosso público a situação do Brasil na Segunda Guerra Mundial em relação à Alemanha, Itália e posteriormente Estados Unidos. Sim. Professor, antes da gente abordar essa parte, essa corrente de conhecimento, a gente tem que lembrar primeiro que a Segunda Guerra Mundial ela foi uma guerra em larga escala e ela também possuía muitas como posso dizer, muitas variáveis, muitas faces. Muitas faces, muitas como posso dizer, era uma guerra em larga escala, certo? Então tinha muitas coisas que a gente precisa para falar sobre isso, como na parte da classificação na Segunda Guerra Mundial. Existiam 2 principais combatentes, duas forças. A aliança que era constituída dos Estados Unidos, Inglaterra, creio que a Polônia, né? Porque a Polônia, a França, na verdade não a França, mas sim a resistência da França. Não pode esquecer, porque não foi totalmente a França que esteve contra. Dirigida por eles. Muito bem falado, porque geralmente as pessoas normalmente falariam que foi o país. É a mesma coisa do Brasil. O Brasil ele não só declarou guerra, houveram muitas
muitos incidentes dentro, na parte interna do Brasil. E da parte do principal inimigo, que combatemos e vencemos, que é do eixo, que era constituído apenas por três, mas com um grande poder econômico e militar, que era... eu não posso esquecer que dos países aliados também tinha a União Soviética, que foi a maior, não pode esquecer da União Soviética, e e do eixo, que era constituído do Japão, Alemanha e a Itália. Esse é o teatro da guerra, né? Esse é o teatro, esse é o geral, é muito grande. O teatro de operações, que eles gostam de usar essas palavras. Né? E aí o Brasil, começando a falar mais pela Alemanha, né? Porque a Alemanha foi o principal. Na verdade, até hoje é o mais comentado quando relaciona a isso. Então, para começar pela Alemanha, o Brasil sempre foi um país mais não do lado militar, mas sim de um lado, pode dizer, mercantil, mais econômico. Então, ele buscou, naquela época, buscar a maior produtividade para ele, o maior desempenho. O que fizeram pela história, na história dita? Que eles buscaram manter acordos comerciais entre a Alemanha e entre os Estados Unidos. Só que aí a gente poderia ver no que está escrito na história, em que o Brasil ele ficava mais do lado da Alemanha, porque justamente o presidente da época, Getúlio Vargas, ele era neonazista, ele acreditava em pensamentos neonazistas e também fascistas. E isso era característica principalmente da Alemanha, que era nazista, e italiana, que era fascista. Então, eles possuíam esse laço de amizade, mas também sempre buscando o acordo comercial em primeiro lugar. E, por conta de alguns problemas que aconteceram, eles dissolveram desse acordo. Agora, dos Estados Unidos ele foi um país que tomou muita vantagem em relação a isso, porque ele manteve esses laços de acordo, os acordos comerciais, porque o Brasil era um país comercial e até hoje é um dos maiores do mundo, se não o maior para a gente aqui. O Brasil é um país continental, Sim, né? Sim, o tamanho de um continente. A gente Exatamente. não pode falar que não tem uma produção nisso. Isso. Então, ele também manteve o mesmo nível de proporção que os Estados Unidos, mas vem um porém. Se a gente for olhar na história, como posso dizer, ele tinha uma relação mais próxima com a Alemanha, mas também mantinha a mesma proporção que os Estados Unidos. Mas aí, o que acontece? Eu acho que o senhor iria perguntar depois, mas já vou falar agora, que foi o problema que mudou o fluxo do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos e Brasil e Alemanha, que foi o ataque em que os submarinos alemães torpedearam os navios mercantis brasileiros, em que matou aproximadamente 650 pessoas por aí. E a partir disso mudou todo o fluxo. Acordos comerciais que o Brasil tinha declarado em favor da Alemanha foram dissolvidos. E os Estados Unidos, ele tomou vantagem disso, por causa que, se eu só for ver em um lado mais geográfico, qual país está mais próximo do Brasil? A Alemanha ou os Estados Unidos? Estados Unidos. Então ele tomou vantagem disso, porque a Alemanha, quando fechou o acordo comercial, também existia o bloqueio da Inglaterra, aquele bloqueio das águas. O bloqueio continental. E aí, os Estados Unidos tomou vantagem. E os Estados Unidos, mesmo antes desses ocorridos, ela aplicava pressões ao Brasil para que ele se unisse junto com a aliança, porque os Estados Unidos também sofreu um atentado pouco semelhante com o nosso, em que foram atacados em sua base. Agora eu não vou me recordar do nome, é uma base em inglês. Você está falando que quando os Estados Unidos foi atacado? Sim, pelos alemães. Não, pelo Japão. Isso. Pelo Japão, né? Pearl Harbor. Que participava do eixo, certo. E a gente teve uma história semelhante. Então também ajudou na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Você falou que nós tivemos uma história semelhante também, fomos atacados também, né? Sim, atacados. Mas antes de falar nessa questão de guerra, onde o Brasil foi atacado pelos alemães, eu queria que a professora Brenda explicou bem, mas eu queria que você desse um arremate final aí, dessa proximidade da política de Getúlio Vargas com de Mussolini. Certo. O Nil falou muito bem, existia uma relação diplomática, entre esses países, tanto Estados Unidos, Alemanha, Itália. Relação diplomática e relação comercial também, né? Acordos comerciais existiam,
a princípio, o Brasil está passando por um processo de industrialização dentro da era Vargas, está se buscando essa industrialização, está tentando se buscar essa identidade nacional. Quando a gente fala de buscar a industrialização, é firmar parcerias comerciais para investir nesse processo de industrialização. E aí a válvula que o Brasil vê nesse momento é os Estados Unidos, obviamente, e também a Alemanha. Quando a gente fala desculpa, eu lembrei de uma frasezinha, marcha para o oeste, né? Isso, exatamente. Vai lá, continua. Nesse contexto aí. E aí, quando a gente fala da relação com a Itália, entra muito o que o Nil falou no começo sobre o flerte de Vargas com o nazifascismo. Ele não era um nazifascista declarado, né? Porque a gente tinha Plínio Salgado, que era um agente declarado desse segmento político aqui no Brasil. Ele não era necessariamente declarado, mas ele era visto como isso. Principalmente quando a gente fala na questão nacionalista, de centralizar esses aspectos patrióticos na figura de um grande líder. Verdade. Então eu vejo que a principal semelhança que a gente tem naquele momento do Brasil e os regimes nazifascistas, tanto da Alemanha como da Itália, é nessa centralização do patriotismo na figura do líder, que aqui no caso do Brasil era o Getúlio Vargas. Mas a gente não pode se esquecer, como o Nil pontuou muito bem, o que vai sair na frente em relação à questão ideológica é a questão econômica. Tem um historiador, Stanley Rito, que ele fala que o Brasil ele vai ficar dos dois lados para ver o que era mais conveniente para ele. Ele vai tentar manter os dois lados até onde der. Eu li isso em um texto. Eu vou falar para vocês. Ele queria tirar proveito dos dois lados até onde dava. Ele tira da Alemanha, ele tira dos Estados Unidos, e a gente sabe que os Estados Unidos eram uma grande potência. Naquele momento, a intenção dos Estados Unidos era unificar a América toda, né? A América para os americanos. Sim. Como se todos os países que estavam ali na América tivessem a obrigatoriedade de lutar para defender os Estados Unidos. Fosse um quintal dos americanos, né? Exatamente. E isso vai pesar, sim, na decisão do Brasil, porque os Estados Unidos vai fornecer armamentos, vai fornecer treinamento. Sim. E a gente, em troca, fornece recursos. Exatamente. Então vai ser uma troca, né? Vai ser uma troca do útil para o agradável em relação ao Brasil, Estados Unidos, mas no meu ponto de vista a relação Itália-Brasil era essa de flerte mesmo. Tinha parceria comercial, tinha, mas não era tanto quanto os Estados Unidos e a Alemanha. Pelo menos os historiadores que eu conheço, eles não abordam tanto essa proximidade de Brasil e Itália. Ela é mais abordada do ponto de vista da Alemanha e dos Estados Unidos. Sim. Tinha uma relação comercial muito grande com a Alemanha. Lembrando... Inclusive, só um minutinho de falar, vai chegar um momento que a relação Brasil-Alemanha ela vai ser maior do Brasil e Estados Unidos, em relação da exportação de café. A gente sabe que quem comprava mais café da gente era os Estados Unidos. Né? E era seguido pela Alemanha. Sim, e vai ter um momento que a Alemanha vai superar os Estados Unidos na compra de produtos. Do algodão, principalmente. O algodão foi o mais vendido, porque... Inclusive vindo do Maranhão, né? Olha que legal. Para você ver, né, como é que é o Brasil. Lembrando que quando o Getúlio Vargas ele assume o poder, ele não ganha as eleições, né? Ele perde. Na verdade, ele perde as eleições e seus seguidores ficam revoltados, né? Eu acho que ele não... É meio que um golpe do Estado. Ele dá um golpe Ele militar, concorre com o Júlio Prestes. Ele concorre, mas ele... Mas ele perde. Ele perde. Só que o João Pessoa é assassinado o vice dele. E cria uma comoção política tal, e ele termina... Mas o Getúlio Vargas, ele na presidência do Brasil, decretava o fim de uma oligarquia, não tem? Sim, o café com leite. Outra coisa também que Getúlio Vargas, eu entendi o que você falou, que economicamente ele ficou do lado dos Estados Unidos, mas só que a política, a doutrina política, ela tinha muito flerte mesmo com Getúlio Vargas manda queimar as bandeiras dos estados. E outra coisa que ele faz também... Tem a censura. Censura, ele cria o DIP, se não me engano. Sim, Departamento de Propaganda. E existia também no governo Mussolini, acho que o Goebbels, né? Na Alemanha. Goebbels, né, que fala, né? Existia, sim, essa censura muito grande. Inclusive, essa censura, quando a gente fala, só antecedendo aqui a participação dos pracinhas, que são as pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, até esse processo de estou aqui no Brasil, meu ente querido está lá na Itália, para eu enviar uma carta, a minha carta passava pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, a sua carta, ela era burlada
antes de chegar lá no seu ente querido. A volta da carta também passava por esse departamento, então não era qualquer coisa que você podia colocar nessas cartas. Era uma política centralizadora. No coração do brasileiro não há espaço para várias flâmulas, apenas a do Brasil. Isso. Getúlio Vargas. Beleza? Vargas. Agora, Nilmota, quando você começou a responder a primeira questão, Sim. você tocou na segunda. Sim. Aí eu quero que você continue falando sobre o porquê, já praticamente vocês já deram a introdução, Sim. do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil é um país pacífico, né? Sim, ele até... Mas antes de falar isso, eu lembrei de uma coisa. Essa América para os americanos, ela começa lá no século XIX, com a doutrina Monroe. Monroe. E lá naquela época, já havia um acordo internacional Sim. de os Estados Unidos monopolizar comercialmente a América para eles. Sim. Exatamente. E também nos Estados Unidos, no século XIX, já tinha a marcha para o oeste, tem até um quadro, né? O destino, né? Apontava. Destino manifesto. Manifesto, exatamente. Porque o Brasil, ele era muito litorâneo, Sim. assim como era os Estados Unidos. Mas só que a industrialização no Brasil, ela é tardia. Nos Estados Unidos o processo começa antes. Aí você falou bem, Getúlio Vargas, ele veio com essa proposta, depois de Juscelino Kubitschek, né? Bacana. Então, Nilmota, com você aí, por que o país do Zé Carioca do Brasil entra na Segunda Guerra Mundial? E por que entra, se doutrinariamente era próximo dos italianos e alemães, por que entrou e por que Estados Unidos? Já começaram, mas eu queria continuar aqui com vocês. Professor, se a gente for analisar de uma forma mais informal, resumidamente, o Getúlio Vargas tomou um pé na bunda da Alemanha e da Itália. Porque, especificamente aqui, eu até coloquei alguns dados. No dia 22 do 8, que é agosto de 1942, o Brasil ele vai declarar guerra, certo, né? Ele declara guerra ao Brasil. Por causa daquele ato de covardia, os nazistas, como eu falei para o senhor, que eu expliquei, eles afundaram, né, professor? Os navios. Sim, afundaram. Os alemães afundaram os navios. Isso, com um submarino. Não tem o mito que na verdade, os Estados Unidos inventou essa história? Não, na verdade, isso daí já... Mas isso está na Primeira Guerra. Essa parte do conflito em que havia entre os alemães e o Brasil, mesmo com esses acordos comerciais, não foi apenas de um momento em que os submarinos foram lá e derrubaram, não, e naufragaram. Isso já havia mais de um ano, em que, por conta dos acordos comerciais que eles tinham com os alemães, com os ingleses, estadunidenses, então, que eram inimigos da Alemanha. E aí eles queriam também, e do mesmo jeito que os Estados Unidos mantinha pressão para a gente fazer parte dos aliados, a Alemanha também mantinha essa mesma pressão, mas de uma forma mais física. E aí o Brasil sempre sofreu ataques alemães durante um ano, até chegar no ponto que eles naufragaram e realmente atiçou o brasileiro. Porque não foi só Getúlio Vargas que chegou lá, que descobriu do ocorrido, falaram para ele e falou, não, vamos declarar guerra. Na verdade, ele não queria, por conta da parte que o senhor falou, da doutrina, que a professora Brenda falou, da doutrina, da parte mais política do assunto. Ele não queria. E ele foi obrigado pelo Manifesto do Povo, porque foram assassinadas 600 pessoas, então não é apenas uma, duas, ou por acidente. Mas é contraditório, a Alemanha querendo o apoio do Brasil e afunda. Sim. E aí... Porque eu tenho pouca leitura nesse assunto, mas eu lembro de que há cogitações que isso foi uma artimanha, não foi? Sim, eu não sei, mas Brenda. existem alguns historiadores que pontuam que esse afundamento, esse naufrágio, como vocês queiram falar, é devido à parceria que o Brasil tinha, tanto com os Estados Unidos e Inglaterra. E essa parceria desagradava os alemães. Como se eles estivessem pensando, como assim vocês estão do nosso lado, estão ajudando os ingleses e os norte-americanos? Eles não queriam admitir essa parceria. O Brasil não queria abrir mão de nenhum lado. Queria continuar mantendo relação tanto com a Alemanha e também fornecendo matéria-prima para os outros países, porque ele não queria sair perdendo. Como eu já disse anteriormente, o Brasil estava passando por um processo de industrialização e precisava de dinheiro, né, para manter esse processo. Então o Brasil não vai abrir mão dessas relações, mesmo que tenha um flerte, é um flerte, não é nada comprovado, né? Se a gente for estudar, a gente percebe que tem similaridade sim, mas não é nada assim declaradamente comprovado. A gente sabe que como ele está na América Latina,
existe uma pressão muito grande nos Estados Unidos. Sim. Você falou que não tem nada comprovado, mas realmente existe uma narrativa. Sim. Eu não sei também, porque, veja bem, Assim, não alguns, digo nada comprovado, assim, mas existe uma declaração de- aberta, assim, vaga, não houve uma dizendo carta, que eu sou assim. favorável Pois a é. isso. Mas se a gente for pegar Existem a evidências, né? historiografia, ela vai botar de forma muito similar. Sabe Só por que quê, de ó? forma aberta, no Brasil, né, o representante que eu vejo é o Primo Salgado. Assim, porque eu vejo assim que a configuração política de Getúlio Vargas, ela foi um momento onde criou-se vários órgãos públicos, superintendências, órgãos públicos, ou seja, ampliou-se o poder do Estado. Não pode dizer, assim, não vou falar que também ele chegou com Mussolini e manda teu recado como é que eu devo fazer. Mas, Mas existe uma relação. assim, é muita coincidência, então, muito parecido a estrutura política que tem. Outra coisa, toca em um ponto Aquela delicado. veneração ao líder é muito semelhante. Exatamente. O DIP, a censura. Outra coisa também, sem dar juízo de valor, mas a Carta del Lavoro, que é a carta de trabalho, Sim. ela foi uma certa de inspiração para a nossa CLT. Tanto que nessas discussões modernas, aí ficam, porque o Brasil foi fascista tal. Eu não sei se o Brasil não chegou a ser fascista, eu acho que não. Mas Eu acho que eles queriam. há uma aproximação. Mas Getúlio Vargas, ele assim, para o nosso público entender, é muito complicado rotular Getúlio Vargas. Porque o Getúlio Vargas de 50, ele não é nada do Getúlio Vargas. Da década de 30, Ele é um mistério, aquele cara. Ele vai sempre passando por novas roupagens. Exatamente, não é fácil. E também, no Brasil, tinha a aliança que era de linha socialista e do Plínio fascista. Em muitos momentos ele fica do lado dos fascistas, não fica não? Ou eu tô equivocado? Ele fica, só que eu não Ele não consigo ver expõe. como algo tão explícito. Não é Eu explícito, né? não vejo como explícito. Se pegar, vamos ver similaridades, mas eu acho que teria que ter mais, assim, falas dele, sem ser só as evidências. Pra gente falar de verdade, ó, ele falou isso, isso e aquilo. Bacana. Pessoal, nós temos aqui amendoim, viu? Vocês podem Agora eu vou Nosso- começar a perder a vergonha. né? Nosso convidado é bem tratado, nenhum outro projeto os convidados são bem tratados como no CMTO News. E o que vocês fazem aqui fica perene, está no YouTube. No YouTube, História e Conexão, e no Instagram, CMTO News Oficial. Mas antes de prolongar nosso diálogo, vou fazer uma dica cultural para você que mora em Palmas, para a galera aqui. Não é minha praia porque eu gosto das cores pretas, né? Eu sou roqueiro. Mas a galera aqui não é. No final de ano, na Graciosa, vai ter o show de César Menotti e Fabiano. Na produção, alguém aqui gosta de sertanejo? Não, A galera. Aí, ó. Ai, gostei. Bacana. A galera é dividida. Você também gosta? Gosto de tudo. Beleza. A Brenda, ela gostava de rock, né, Brenda? Gostava, rock nacional. Bacana. Feita essa propaganda gratuita aí, né? Vamos lá. Nil Mota, e depois a Brenda faz os comentários. Quando começou o CMTO News, eu não usava óculos, viu? Mas o tempo vai passando. Fale sobre a Força Expedicionária Brasileira e como foi o processo de recrutamento. Mas antes de você falar, eu quero fazer uma propaganda da professora Brenda. O trabalho de TCC da professora Brenda foi justamente esse trabalho, né, Brenda? Sim. E eu acredito que Estava bem característico. a gente está num processo de estabilidade no serviço público, né? Pode ser que você continue no mesmo ciclo, pode ser que você mude de ciclo no ambiente de trabalho. E vou te fazer um elogio aqui, vai ficar gravado. Eu lembro quando você chegou aqui no colégio e você sempre se manifestou muito apoiadora do projeto. E eu acho, assim, por mais que o professor Cássio é meu amigo, ele é um dos pilares desse projeto, mas deveria terminar o 23 com você. Obrigada. Beleza? Yes, Porque você sempre apoiou o projeto e é isso. E uma forma também de você falar do seu trabalho. Beleza? Obrigada. Você que é acadêmica sabe que quando a gente vai apresentar trabalho na faculdade é 5, 15, 10 minutos. A gente escreve pra caramba e ninguém ouve a gente. Não é isso? É uma honra
estar aqui. Eu só aproveitando a oportunidade, é uma honra. Quem estiver interessado em ler o meu trabalho, pode me mandar mensagem. Eu vou estar enviando assim para o PDF, né? É um pouco grande, mas dá para ler. Bacana. Só 60 páginas, só Bacana. são poucos. Então, a Força Expedicionária Brasileira e como foi feito a criação e o recrutamento de pessoas, soldados. Sim. Soldados. Professor, eu encontrei uma fonte de estudos muito boa, que é da Embaixada Italiana, que o Brasil possui na Itália. E aí, eu vou falando aqui, mas eu vou olhando aqui porque existem muitas coisas bem técnicas. Bem, a FEB, como nós conhecemos, quem estuda, na verdade, Força Expedicionária Brasileira, foi uma delegação militar que foi criada no dia... Foi no dia 9 de agosto de 1943, pela Portaria Nacional número 4.744. Foi um ano depois da declaração de guerra do Brasil. E aí a Força Expedicionária Brasileira, ela foi uma força criada não por Getúlio Vargas, 100%, foi também pelos generais, por meio dessa portaria, que enviaria pessoas que eram civis pelo serviço militar obrigatório, que até hoje a gente olha. E ano que vem eu já vou estar lá, serviço militar obrigatório. Que bom. E, não sei, né? Quem sabe... Na minha opinião, não deveria ser obrigatório, mas é uma opinião. Vai. Aí é aqui que se deu início a isso. E iriam enviar pessoas combatentes para tomar parte na Itália, que foi o principal ponto que os Estados Unidos pediu não, na verdade, ele forneceu por ser o líder da aliança para que a gente fosse para lá. O Brasil ele enviou para essa, digamos que força, né, porque a Força Expedicionária Brasileira não é batalhão nem nada, é uma força mesmo de expedição, 25.834 pessoas, sendo homens e mulheres. Não sei o número de homens e mulheres, mas era no geral. Então não foi apenas homens, e também existia uma coisa que era diferente das outras companhias de outros países, em que no Brasil não existia como posso dizer, aquela separação entre raças ou outras coisas. Não tinha pelotão de negros, não tinha pelotão de brancos, nem de asiáticos, nem nada. Era tudo junto em um só. Todos esses 25.834 eram de etnias diferentes, indígenas, de outros países que vieram para o Brasil e se tornaram aqui, nacionalizaram aqui. E aí foi constituído disso. Eu tenho até a história do meu avô, que ele contou para mim quando eu era criança, em que eu não creio que é um tio meu ou é um tio avô, em que ele foi. E aí tem a história. Legal. Meu avô, ele não foi porque no momento que chegou a carta, porque era bem demorado naquela época, por causa que era Araguacema ainda, no interior. Ele escondeu na porta do fundo. Não. Se ele fizesse isso, ele seria morto. É para quebrar o gelo. Vai lá. Aí veio a carta de pedido para que ele fosse, só que aí uma semana depois, ele preparado para ir, a guerra acaba. Então ele teve muita sorte. Teve muita sorte demais. Mas tiveram outros familiares meus que foram. E tem a história de um em que, na verdade, ele não é meu tio-avô, ele é um conhecido. Ele já morreu, né? Porque a Força Expedicionária Brasileira tem mais de 75 anos, então 80 anos já, né, professor? 80 anos. Então muitos morreram já. E esse recrutamento foi feito com pessoas com preparo? Como é que foi? Deixar ele falar. Então vai lá. Foi 100% sem preparo. É como se fosse nós aqui mesmo, no serviço militar obrigatório. É apenas o civil. Você possui aptidão para isso, você possui um braço, uma perna, você possui tudo, não tem nenhum problema físico ou mental, você vai ser convocado. Uma pessoa que não tinha braço ou não tinha perna, ela já poderia ser descartada, porque ela seria inapta. E aí haveria esse processo, haveria não. Na verdade, houve esse processo de inscrição, não, de recrutamento. Após isso, as pessoas que foram recrutadas, elas iriam, se não me engano, para o Rio de Janeiro, né, professora? Para o Rio de Janeiro, fazer um treinamento militar com parceria aos americanos. Voltando lá na parte que o Brasil toma início na guerra, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos ficou muito mais forte. Muito mais forte a ponto dos Estados Unidos fornecer os equipamentos, igual como a professora falou, equipamentos militares, táticas militares, ensinamento de guerra, que eles já possuíam de experiência da Primeira Guerra Mundial. E aí vieram várias tropas, eu creio que tem uma base que foi feita, na verdade, em Natal, uma base aérea em Natal, e também tem uma que meu avô mesmo falou que no norte tem uma americana, em que eles enviaram
para cá, mas após a guerra se tornou uma escola lá. Então sempre teve essa parte mais de relação à guerra. E aí eles foram para lá, os 25 mil, é claro, não eram os 25 mil 100% que iriam guerrear. Entre eles haviam os enfermeiros, haviam os de atividade de repés. E aí eles foram lá, fizeram, creio que um treinamento de 6 meses, né, professora? Bem árduo, puxado. E até esse treinamento foi considerado uma vaia para os outros países, porque eles pensavam, como que o país em que pessoas leigas que passaram por mal 6 meses de treinamento vão guerrear, vão participar de uma guerra? Pois é, né? E aí veio o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, que o povo exterior falou que é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra. E aí foi criada isso. Até hoje, né? Até hoje. E virou um ditado, né? Sim. Virou símbolo do Virou- exército mesmo. Virou um símbolo. É esse aqui, professor. Uma cobra fumando um cachimbo. A cobra fumou. Literalmente. Legal. Literalmente, nos dois modos. Falando mais sobre a febre, o senhor pediu para eu falar sobre o Como início foi o dela. recrutamento? E recrutamento, Eu li um texto de alguma historiadora, Brenda Souza. Você fala lá Sim, sobre... eu falo sobre esse processo. Se quiser, eu complemento. Não, faz vontade. Você vai falar mais disso? Não, eu creio que esse seja o bruto. Tá. Se a senhora quiser agora Vou falar lapidar. um pouquinho mais, aproveitando a fala dele, que eu falo Essa questão humanitária do... Sim, esse recrutamento ele era obrigatório. Eu lembro né? que eu li um texto De lá. pessoas de 18 até 30 anos de idade. Foi muito feito às pressas, inclusive a FEB ela foi criada porque o Brasil não tinha um exército grande o suficiente, então precisou-se criar, porque a gente não tinha um contingente suficiente. Aí criou-se a Força Expedicionária Brasileira. E agora não temos tantas pessoas, começou-se a recrutar. Pessoas saudáveis, 19, 18 a 30 anos de idade. E aí colocava no jornal, mandava a carta. Quando a gente tem o torpedeamento dos navios pelos alemães, lá em 1942, a parte que a gente não entrou em detalhe, é que a gente tinha uma comoção nacional para o Brasil entrar na guerra. Os brasileiros, aquelas pessoas mais letradas, os intelectuais, os universitários, eles faziam manifestações para o Brasil ir para a guerra. Sim. Teve muito apelo popular para o Brasil ir para a guerra. Não Como foi assim? Getúlio Vargas. Nós tivemos todo esse naufrágio, essas questões, então a gente tem que ir para a guerra. E aí começou a população pedindo para o Brasil ir para a guerra. Aí junto com aqueles fatores políticos, sociais e econômicos que a gente já mencionou, teve esse peso. Por que eu estou falando que teve esse peso? Porque no processo do recrutamento, quando foi para juntar a galera, quem estava balançando a bandeira do Brasil ir para a guerra, quase não veio. A maioria das pessoas que vieram fazer parte desse contingente de febianos, de 25 mil pessoas, eram agricultores, Pessoas simples. analfabetos, pessoas simples, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais. Claro que tinha ali uma pequena elite, né? Tinha uma pequena elite, mas a grande maioria eram trabalhadores urbanos e rurais, sem a menor instrução. Dentro desse processo de recrutamento também, a gente não tinha um preparo médico adequado. E o certo era ter exames médicos. Falando um pouquinho sobre esse recrutamento, ele foi feito em larga escala, né? Foi bem divulgado. Foi divulgado, era obrigatório, 18 a 30 anos. Terminou lá o recrutamento, quantas pessoas que tinham? 1.500. 1.500 pessoas. 1.500. E agora a gente precisava de 100 mil. Tinha só 1.500. E aí começou-se a intensificar e propagar mais isso, principalmente na questão do interior, pessoas que são menos instruídas, porque tinha uma promessa. Ah, não, você vai, mas quando você voltar, o seu serviço vai estar garantido. Sua recompensa. Você vai ter uma recompensa. A sua família não vai ficar desamparada. Existia isso. E a maioria dessas pessoas, dentro desses 25 mil, acredito que uns 80 a 85% eram pessoas que não tinham nenhuma instrução acadêmica, eram trabalhadores urbanos e rurais, pessoas analfabetas, tinha sim uma pequena elite de pessoas que tinham conhecimento e tal, mas a grande maioria, o grosso dos febianos, dos pracinhas, eles não tinham nenhum vínculo com a carreira militar. E não tinham um ofício, geralmente, principalmente quem vinha dessas cidades mais pequenas. Pessoas que trabalhavam na lavoura, pessoas que trabalhavam na roça. E vieram com essa promessa. Sobre a parte médica, que é interessante a gente falar, porque tem que ter a avaliação médica.
via de regra, Deveria teve. Só que ela foi feita de forma muito relaxada, foi de Sim. forma muito relapsa. Qualquer um poderia É complicado, ter né? Sim. Qualquer um, às vezes, pessoas que tinham problemas mentais e problemas de saúde que não era tão visível. Por exemplo, o problema de saúde que era visível e era barrado, que o Will até falou, eram as mutilações. Ah, ele tem um braço, então deixa. Mas a pessoa tinha um braço, uma perna, tinha todo mundo tinha um problema de coluna. Ou asma, ou Ou qualquer não coisa. estava nas suas perfeitas faculdades mentais, né? Exatamente. Mas aí deixa, vai. E aí esse recrutamento... Para dar contingente. Pra dar gente. Tinha que ter E olha gente, que porque a gente não chegou nem a um quarto, né? Que necessitava era 25 100 mil, mil. conseguimos 25 mil. É bom você falar isso, porque quem gosta muito de cinema só pega aqueles heróis. Mas não é só o Brasil, muitos países enviaram soldados sem arma. Não, a gente Sempre praticamente não tinha, né? Não tinha, a gente só teve Pegava para os Estados emprestado. Unidos, porque se não fosse, E a ainda gente... era mais inferior, né? Eles Sim. meio que mandaram, porque foi assim, o Brasil não queria entrar, né? Vargas não queria, mas teve toda essa comoção popular e ele viu, não, já que eu tô aqui, é uma questão de status, eu mandar o Brasil. Vai me render alguma coisa, então eu preciso que os Estados Unidos me forneçam arma. Teve uma resistência para fornecer armas também. Não mandaram armas de primeira qualidade. O nosso treinamento, ele foi delicado também. Por quê? Somos brasileiros e o treinamento veio em inglês. Quem Sim. veio treinar os brasileiros eram os norte-americanos e falam inglês. A maioria não sabia falar português, então você recebia instruções em inglês. O brasileiro, comumente, ele era acostumado com táticas de guerra francesas. Desde a Primeira Guerra Mundial, a tática de guerra francesa ficou muito conhecida. Sim. Vem a Segunda Guerra Mundial, a tática de guerra francesa, ela fica atrasada. E aí eles já chegam com esse atraso. Então teve todo um agravamento no processo de recrutamento e de preparo dos brasileiros. Armamento fraco, preparo militar fraco, o uniforme brasileiro não era adaptado para o clima europeu. Ô, professor, quantas pessoas brasileiras já não Que morreram? coisa, gente. Foi muito sofrimento. Tem história de gente que morreu Muito bom congelado você falar no isso. frio, É na por isso neve. que, assim, quando as pessoas, é muito comum, aproveitando a oportunidade, as pessoas hostilizarem a participação do Brasil. Mas, ao meu ver, foi um feito herói, porque eles lutaram bravamente contra tudo. Em uma das perguntas eu coloco sobre isso que você já tocou. Sim. Não, mas pode falar, é muito bom. Então, eles Fica à lutaram vontade. muito bravamente, eles não tinham praticamente nada. Sem falar que a maioria das pessoas que estavam indo lá para a Europa, a gente foi para a Itália, como o Rio bem falou, eles nem sabiam por que estava acontecendo aquela guerra. O nível de instrução intelectual, o nível de conhecimento político desse pessoal era tão baixo que eles nem sabiam por que a guerra estava acontecendo. Eles só iam, guerreavam, obedeciam a hoje ordem. a gente sabe que era uma guerra de cunho político e ideológico. Sim. Com a Certo, informação. hoje a gente Eles não sabe. sabiam nem qual era a razão. Não, nem sabia por que estava lá. É complicado. Não sabia. Então, Olha, foi completamente estranho. você tocou num ponto muito delicado, que esse mito que eu falei, né? O Brasil é um país de paz, pacífico, isso é uma ideologia. Sim, meu Deus. O Brasil é uma ideologia que colocou na nossa cabeça que nós não somos de briga, que nós não somos isso, mas o Brasil, desde sempre, se envolveu em várias revoltas internas, talvez não tanto externas, mas internas exemplo, muito. a guerra Contra o Paraguai. Os outros conflitos Exatamente. internos que a gente sempre Demais. Exatamente. desde o período colonial, Isso. tudo era um motivo para um E aí você vê quem levanta a bandeira foge e some. vai pro Joãozinho, coitado, né? Lamentavelmente. Então, já continuando, fala um pouquinho desse in loco lá, o exército brasileiro lá na Itália. Como que foi a Professor, estratégia? eu O queria... desenrolar, Eu vou... para a gente caminhar para a parte final. Sim, senhor. Eu vou dar algumas partes técnicas das operações que ocorreram. Existem muitas, mas eu vou falar de algumas. E também eu vou citar, no final desse diálogo aqui que eu vou falar para o senhor, algumas histórias que ocorreram dos pracinhos na Segunda Guerra Mundial, que são muito interessantes, que a gente pode ver a bravura do brasileiro em ambiente de guerra. Aqui está falando que por Zenóbio da Costa, que foi o general que levou os brasileiros para a guerra, pelo navio, e também uma história muito interessante, foi que no embarque e o desembarque do Brasil, foi um dos momentos que eles mais passaram necessidades, foram momentos ruins. Pela experiência de pessoas que voltaram vivos da guerra, eles falaram que perdão a palavra, mas que os militares eles tinham que colocar restos de dejetos, bosta, na verdade. Fezes. Não, no coturno, para esquentar, fezes, no coturno, porque era muito frio.
Eles não tinham aquele ambiente bom, assim. E aí já foi um perrengue que eles passaram só na ida. E ainda eles tiveram que chegar na Europa e ainda tentar se acostumar com o frio. Eles eram pessoas civis, que há pelo menos um ano ou menos eles estavam lá trabalhando no campo ou trabalhando em alguns lugares que não existia aquele ambiente pesado. E aí eles foram, é como se fosse aqui hoje. Eu sou uma pessoa simples, comum, e amanhã eu tenho que ir para a guerra. Então eu não ia estar preparado para isso. Eles foram sem preparo, tiveram que tentar se ambientar no frio, porque qualquer canto da Europa é frio, não existe um canto realmente Lá da tem uns temperatura períodos aqui. de calor também, Tem, né? Mas tem, no mas período no período da época do era inverno. aí é pesado. Então, É rigoroso o inverno também. sim, tiveram combatentes que mesmo antes de iniciarem na guerra já tinham morrido de frio. O Brasil congelado. atuou também na África, não atuou na África e na Itália, Na né? África. Na Itália foi... O África Corps, alguma operação Operação 5.000 foram para para a Para Itália. a Itália, Ah, tá. Montese. Mas pode ser que tenha. Eu não Tem estou alguns certo. Mas tem um recorte sobre. Por causa que dos 25 mil, eles se separaram, né, em regimentos, tiveram os agrupamentos, regimentos, batalhões, e aí pode ter acontecido de algum batalhão americano, porque os brasileiros eram subordinados. Sobre a África, eu não estou certo. Eu lembro que eu estava estudando sobre a África Corps, que teve várias batalhas. Sim. E foram enviadas várias expedições americanas Sim, e tal. E eu não lembro de ter visto alguma coisa do Brasil lá, mas eu acho que o coração mesmo da participação do Brasil, eu acho que foi na Itália mesmo. Foi a Itália. A historiografia que eu conheço aborda mais É a Itália, né? Sim. Vamos ver. O primeiro destacamento da FEB foi após eles chegarem lá, estiverem se ambientado, eles ainda também receberam um pouco de instrução lá no ambiente do frio, como deveriam se portar no frio, porque muitas pessoas morreram. Literalmente, elas dormiam no acampamento e outras acordavam com neve sobre elas. Então, muitas morriam afogadas na neve, literalmente. E aí, após como posso dizer, todo esse processo no frio para se ambientarem lá, eles fizeram a sua primeira missão, que foi no dia 18 de setembro, destacamento da FEB, eles conquistaram a cidade de Camaiore. Foi o primeiro destacamento da FEB, em que eles foram, não foram todos, claro, porque os mais preparados eles iam primeiro, e os outros que ainda estavam se ambientando, como se fossem os gordinhos, em outro sentido, os mais delimitados, eles ficaram para receber mais instrução na base. Eu não me recordo onde foi o lugar que eles desembarcaram, mas eu sei que teve, né, o forte, que eles ficaram ambientados junto com o general americano, não vai aparecer aqui, mas juntamente com o general Zenóbio da Costa. No outro dia, outra coisa que a gente pode citar na guerra, as patrulhas. Eu creio que esse foi o trabalho mais brutal que os combatentes poderiam ter feito na guerra, porque patrulha, eu tenho o meu regimento aqui acampado, e eu eu tenho um regimento acampado, e mais na frente pode ter um regimento inimigo. O que eu faço? Mando uma patrulha de 4, 5 homens, metade de um pelotão, para ir lá e averiguar se tem. Poderia acontecer de tudo. Serem mortos a tiros, não poderia voltar, porque se tivesse um ambiente escuro, no inverno, a pessoa não conseguiria voltar. Ela poderia ficar perdida, podendo até parar no regimento alemão, forte alemão, e ser morta. E uma história, na verdade, não. Um fato que ocorreu foi eu esqueci o nome do regimento, mas teve um regimento comandado por um americano em que eles estavam confrontando os alemães, parece, não era uma cidade, eles estavam em um campo, uma floresta, e aí existia, digamos que nesse livro aqui, é o regimento brasileiro e americano, com alguns agrupamentos brasileiros e outros americanos. E aqui, de vermelho também, da Alemanha, Deu certo. eram os alemães. Os alemães não, os italianos, junto com os alemães. E aí, o que aconteceu? Eles enviaram alguns combatentes para fazer patrulha, para averiguar, para ver se não tem alguma movimentação do inimigo à frente. Mas aí, eles enviaram quem? Brasileiros. E a gente sabe que brasileiro é brasileiro. Brasileiro tem que ser estudado, porque olha a história, olha o que aconteceu. Eles foram patrulhar
Existia desse regimento aqui, existia pela NASA, né? existia um Pegar- batalhão, existia uma tropa imensa aqui, nesse lado alemão, que estava aqui aguardando, porque eles sabiam que a gente estava aqui e a gente também sabia que eles estavam lá. Não, a gente não sabia que eles estavam lá. Eles sabiam. E aí os brasileiros estavam no meio da noite, no inverno, um deles falou para o outro, nossa, tá muito frio, vamos acender uma fogueira. E a gente sabe que acendendo uma fogueira no meio da noite, junto com outros inimigos, é a mesma coisa que dá a própria vida. Vai se matar, porque vão descobrir tua localização. Eles foram e acenderam, os brasileiros. E os alemães, pelo incrível que pareça, não atacaram. Não atacaram, amanheceu, voltaram. E aí, os alemães, eles têm a história que eles retratam, falam que devem ter pensado entre eles lá. Eles chegaram lá e olharam. Não é possível que um pilotão seja tão burro de acender uma fogueira. Então, claramente é uma armadilha. Enquanto era só brasileiros mesmo se esquentando do frio. Então, tem essas coisas que os brasileiros fazem que é inacreditável. Aonde que eu vou acender uma fogueira no meio de um território inimigo? Aí pensaram de um jeito mais intelectual, é uma emboscada, vão pegar a gente se a gente for lá. E aí Terminou não aconteceu dando- nada. Saíram vivos, não aconteceu nada, e depois... Muito de falta de preparo também, tática disso, né? Sim, Hein? mas eles passaram muito na sorte. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, eu acho que a gente precisa falar de uma coisa mais assim, questão de memória da história. Todas as sociedades, elas têm uma veneração pelos seus grandes heróis. Nos Estados Unidos, eles costumam, no dia 4 de julho, ter na passeata os heróis de guerra, né? Que ainda estão vivos lá. Aí tem um filme chamado Nascido em 4 de Julho, que eu vou discordar frontalmente, né? Nem um pouquinho, frontalmente do filme. O filme é bem feito, tal, esteticamente é um bom filme, até indico. Mas ele faz uma ironia, né? Com relação aos soldados americanos. Os Estados Unidos faz aquela propaganda toda, joga o cara lá sozinho, aí lá os caras vêm. Assim, a questão da memória e do heroísmo, ela não perpassa muito por essa questão humanitária, que o cara perdeu um pé e tal. Porque existe, é louco isso aqui, mas existe o que ele representa. Por exemplo, se eu for estudar a fundo a vida de Júlio César, não merece nem aplauso. Sim. Mas para o mito de Roma, né, A parte da história moral. romana, Alexandre o Grande, né? Os índios também têm a história dos seus grandes heróis. Olhando cientificamente, um assassino. Mas, não sei se você consegue me entender, Tem a questão dos bandeirantes. isso, para os bandeirantes também, que até hoje tem uma... Na parte moral é algo muito divide-se impactante. opiniões, né? Sim. Tem um lado que entende que os bandeirantes também é Tem contribuição. e de fato tem, desbravou, tal. Tiveram. Enfim, feita essa introdução, no Brasil não tem, né? Na Itália tem ruas com nome de pracinhas. Tem uma né? cidade que foi salva pelos brasileiros, que lá na Itália, em que eles possuem estátua de memória dos ex-combatentes. Lá. Aqui não, Que aqui no objetivo, Brasil assim? não tem nada sobre. Eu pergunto para qualquer pessoa fora daqui da escola, vocês conhecem a FEB? Pergunto, o que é FEB? Nem sabe o nome da FEB, então... Professora Brenda, Sumiu. faça uma reflexão dessa falta ou memória, ou falta da memória, né? Que nós temos em relação, ou não temos com relação a esse... Vou fazer, se você posso voltar só um pouquinho lá atrás, quando ele estava falando tranquilo. das batalhas, só para Tranquilo. arrematar a fala dele. Aí você volta e vou- conclui. Sim, vou concluir. Quando ele estava falando das batalhas, a atuação do Brasil, de fato, na Itália, ela é muito importante, porque a gente consegue dominar aquela região da Itália e livrar aquela região dos fascistas, dos nazifascistas, né? O Brasil, ele capturou 2 generais naquele momento. Ele libertou vilas, ele libertou cidades, ele capturou, ele fez ali o cercamento de fábricas de armamentos nazistas. Então, ele mudou todo o lado italiano naquele momento. Sim. Provavelmente, se a intervenção do Brasil não tivesse agido com tanta bravura, eles não teriam conseguido contornar o lado italiano que estava sendo dominado pelos nazifascistas. Então, o Brasil foi muito importante na Batalha de Montese, Monte Castelo e Monte Carlo, que é a atuação do Brasil lá na Itália. Captura de generais, libertação de vilas e cidades, e também eles tiveram ali a excelente ideia de destruir as fábricas de armamentos nazistas que estavam naquela região. Acho que
Tem que deixar bem claro essa parte. Atuaram sim e atuaram muito bem. Bom Tiveram demais. suas dificuldades, tiveram suas dificuldades. Por que tiveram suas dificuldades? Outros países também tiveram, né? Outros países também tiveram. A gente tem que levar em consideração sempre que o armamento que era utilizado para aquelas pessoas era sofisticado. Muita gente, a princípio, quando chega lá, se deparar com aquele tipo de arma, aquele tipo de maquinário bélico, não vai saber usar mesmo. A pessoa morava no sertão da Bahia, no sertão do Goiás. Sertão não, aqui no Goiás, né? Sim, não sabe o manejo de uma Sertão. arma, né? A pessoa só sabia usar enxada e facão. Então, se deparando lá, vai ser sobre a memória. O Nil falou um pouco que é muito comum você trazer à tona essa pauta e muita gente não ter conhecimento. Acho que esse foi até um dos motivos para eu fazer o meu TCC, porque as pessoas não tinham conhecimento, né? O Brasil, quando a FEB estava retornando, ela foi dissolvida. Por que a FEB foi dissolvida? Por mais que a gente tinha uma maioria de pessoas analfabetas, que não tinha instrução, tinha uma quantidade de pessoas também que tinham um certo conhecimento. Uns 10%, vamos dizer, que tinha conhecimento político. E essas pessoas vindo para cá, elas começaram a questionar o próprio governo de Vargas. Como que a gente está lutando contra uma ditadura nazifascista E encontrando aqui... e chega aqui tem uma ditadura desse nível? Começaram a questionar e ficou sabendo que já destituiu a FEB. Foram recebidos com festa e com honrarias, foram, mas depois esqueceu. O próprio uniforme eles foram proibidos de usar. Tinham algumas condecorações, algumas medalhas. Tinha 3 tipos de medalhas. Vai parar? Não, continua. Tinha 3 tipos de medalhas que eles conseguiram ganhar, medalha de honra, medalha de não sei o quê, eles ficaram proibidos de usar. Então a FEB, como ela foi vista no momento que ela chegou como uma afronta ao sistema governamental vigente, ela foi caindo no esquecimento, não teve assistência governamental. Não teve essa questão da memória por parte do governo. Lamentável. O que a gente tem de memória da FEB é um esforço e uma luta dos próprios febianos. O que eles criaram? Cada estado, em cada capital, menos aqui em Palmas, porque o Tocantins ainda não era no estado, mas em Goiânia a gente tem a Casa do Expedicionário. Eles, por conta da luta social que eles vinham passando, pela dificuldade de reintegração social, eles criaram essa casa para se dar apoio e ajuda mútua. Hoje elas são museus. Em cada estado tem um museu da Casa do Expedicionário. Tem em São Luís, tem em Goiânia, tem em todo lugar. E através desse esforço deles, eles foram conseguindo criar essa memória coletiva mínima. Por que eu digo que é mínima? Porque a gente pouco se ouve falar. Sim. Quando eles chegaram também, só um minutinho, e eles contavam as histórias, inicialmente as famílias, as pessoas gostavam de ouvir. Era um feito heróico. Só que foi caindo na banalidade. Aos poucos as pessoas não queriam mais ouvi-los, ficava repetitivo. Muita gente que voltou não tinha aquele amparo psicológico. E uma guerra, ela traz um trauma muito grande. Pessoas que já foram com um problema psicológico, voltaram bem. Voltaram pior ainda. Voltaram muito bem, vai que tirou o problema. E aí muitas pessoas voltaram, não tiveram seus empregos garantidos. Isso vai gerar problemas de alcoolismo, isso vai gerar com que a pessoa esqueça a sua própria memória. E isso não seja tão repercutivo. Essa falta de acolhimento, acho que não era a palavra, mas falando assim, de uma forma para as pessoas entenderem melhor, essa falta de acolhimento para receber os pracinhas, essa falta de instrução de como seria o pós, fez com que essa memória ela fosse cada vez mais mitigada. Como é que eu vou acolher essas pessoas? Se eu não tenho acolhimento, se eu não tenho para onde ir, se eu não tenho emprego, se eu moro na rua, se eu sou abandonado no hospital militar, quem é que vai me ouvir? Pois é. Essa é a participação da professora Brenda, do Nil Mota, no Brasil e durante a Segunda Guerra Mundial. Algumas frases, né, que circulavam na época: a cobra vai fumar, senta a pua. Senta a pua, essa daí. Tem a FEB e tem a FAB, que é a Força Aérea. É a Força Aérea, não pode nunca confundir. Já confundiram, professor. Eu falei a FEB, FAB, Força Aérea não, a FEB. Que usavam um avestruz. O avestruz não voa. Outra ironia, né? Brasileiro. Tem que ser, professor. Tedesco, que é o nome que italiano chamava os alemães de Tedesco. Agora eu lembro, quando eu cito algumas séries italianas, chamou o alemão de Tedesco, eu não sabia que é alemão. Paura. Paura é pessoas que têm medo. Os paura daqui. Por exemplo, Jaciane é uma pessoa paurenta, ela é uma pessoa medrosa.
Entendeu? Saco B, os soldados recebiam 2 sacos, né? Tinham seus produtos de higiene e tal. E o saco B era um saco reserva. Aí eles podem jogar. Quem ia na linha da frente se achava superior a quem estava lá atrás. A galera do saco B, era uma forma de ofender. Signarinas, sabe o que significa? Signarinas? Signarinas é aquele cara assim, por exemplo, não é um homem, né? É uma mulher. O homem tá sem a mulher, vontade de namorar, aí vem umas amigas, entendeu? Esse era o nome dado para as chamadas acompanhantes de hoje, né? Entendi. Bionda cativa, que é cigarro brasileiro. O cigarro brasileiro era chamado de bionda cativa, ou seja, loira ruim. Que era um cigarro ruim pra caraca. Eles pediam muito nas cartas, cigarro. Exatamente isso. Cigarro. E é isso, quanto a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe História e Conexão no YouTube. E lá também tem outros conteúdos, a professora Brenda já participou várias vezes, a Jaciane, Isadora e uma galera legal aí, ok? E vamos agora para a parte mais legal. César, Você quer comentar? só queria comentar uma coisa. Então vai. Antes de ir pra essa parte. Tá. Sobre essa luta dos pracinhas, né? Dos pracinhas que eu falo são os febianos, as pessoas que voltaram. Quando a gente fala dessa falta de assistência, aí muita gente fala, mas os militares não teve pensão e tudo mais. Essa luta deles ter alguma garantia constitucional, algum direito, alguma pensão, eles vão começar com isso em 1959. Pouquíssimo. Só em 1988, com a nova Constituição, que eles vão garantir uma espécie de assistência governamental para as pessoas que sobreviveram. Só que aí a gente vai ter só 10 mil pessoas que sobreviveram, para a gente ver como foi precário esse tratamento e essa assistência governamental, porque esse processo de reintegração na sociedade, ele foi muito difícil. Muita gente perdeu seus empregos. Tinha uma lei, um decreto-lei que garantia a permanência do emprego quando ele voltasse, e isso não foi assegurado. Eu queria deixar essa dificuldade social que eles tiveram. Por isso que eu acho que é importante, falando da memória, a gente ter esse espaço de fala e as pessoas entenderem a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e ver como um ato heróico. E resgatar foram heróis. Tem o Instagram da FEB, né, que é da Força Expedicionária Brasileira, e lá eles jogam direto notícias de ex-combatentes, de filhos, de netos, condecorações. Eu acho que é interessante vocês seguirem para estar acompanhando lá. Muito boa a dica da professora Brenda. Realmente herói. A cobra fuma, o avestruz voa e o Nil não bebe água. E até eu vou beber. Estamos de volta. Nil Mota, agora é o momento onde as gatinhas vão conhecer o gatão. Deixa eu me arrumar. Eu sempre ali o cara bem apessoado, né? Não é bonito, é apessoado. Vamos lá. Rapidamente, você já falou na apresentação, mas fale um pouquinho assim, quem é você? Eu? Bem, se for detalhar melhor sobre mim, nasci dia 4 de outubro de 2006, tenho 17 anos. Eu estava me separando de você, tá? Rapaz, que comentário. Aí eu estudo, né, desde os 4 anos de idade, passei por 2 escolas, uma escola pública, sempre estudei com escola pública, passei pelo Colégio Militar do Tocantins, unidade 1. Deixou saudades dessa escola? Algumas meninas chorando. Rapaz, não, professor, na hora que eu passei na prova do militar, que ainda era prova, na 2303 nunca mais vi. Moto pra cá e moto pra lá. Não, eu acho que não. Vai lá. Aí, na hora que eu passei lá, professor, na prova do militar, em 2017, em dezembro de 2017, aí acabou. Na hora que eu passei, vi que passei e fui embora. Falei com ninguém, menina, amigo, nada. Nada. E fiquei 7 anos em uma escola só. Você é desse jeito? Hoje? E quando sai de um ambiente para outro, você costuma ir embora e pronto? Não, antigamente. Hoje em dia eu tô onde eu quero estar. Eu tenho esse hábito também de só falar com algumas pessoas e tchau. É porque naquela época lá eu não tava no ambiente que eu não dou gostava. muito com despedida, sabe? Eu fico sem graça. Criança, normal. Deixa eu ver, 12 anos? 11 anos? Era aqui em Palmas? Aqui em Palmas. Nasci aqui, não sei se eu vou morrer aqui, né? Mas vamos ver. Fala aí pro nosso público, qual foi a última... Seja sincero. Você tem quantos anos? 17. Beleza. Qual foi a última coisa que você pesquisou no Google? Força Expedicionária Brasileira. Ah! Gostei.
A galera que Não, na verdade foi. Ó, a galera que tá nas entrelinhas, eu perguntei. Todo mundo fez. O cara tentava entender a malícia. Eu fui malicioso, não fui? Força Expedicionária Brasileira, professor. Brenda, eu fui malicioso, não fui? Aí, professor. Força Expedicionária Brasileira. Só tem FEB aqui, ó. Beleza. Brenda, eu fui malicioso, não fui? Então não vou esperar. Não, eu sou. Agora, qual foi a última vez que você fez xixi na cama? Pensa rápido. 2019. Eu tenho Está registrado. Está registrado. Beleza, agora para terminar, o que você tem mais vergonha e o que você tem mais orgulho de fazer? Eu tenho mais vergonha de fazer? Deixa eu ver. Eu vou começar pelo orgulho. O que eu mais tenho orgulho de uma fazer. Uma palavra, o que você tem mais orgulho e o que você tem mais vergonha. Um ato, que você tem que ter orgulho, outro né? ato que você tem que ter vergonha. Que eu tenho mais orgulho? Pode ser por frase mesmo bem curta. Sim, não é outro podcast aqui, você vai ter que dar uma resposta. Mano, o que eu me orgulho? Eu conheço por sucesso. O que eu me orgulho é quem sou eu. E se eu não fosse quem eu sou hoje, eu creio que eu poderia ser outra pessoa. Então eu dou valor a mais nisso. Que hoje eu sou porque eu fui alguém atrás. Bacana, parabéns. E Agora o que eu menos tenho orgulho, que eu mais tenho vergonha, creio que... Professor, se a gente for ver da parte que eu mais tenho vergonha, é de falar besteira em hora errada. Beleza. Falar coisa errada em um momento diferente. Muito bom. Pessoal, nós estamos no final do nosso podcast, final do ano. Muitos alunos aqui, eles também estão ingressando em outros cursos e eles ficam animosos. Beleza? Eu quero te entregar essa lembrancinha do jornal. Professor, eu pensava que era para a professora Brenda. Eu já ganhei meu presente. E eu quero te dar mais um livro, vários livros. É um livro usado, viu? É um livro usado, vai desculpando. Mas é sobre o sertão, o cangaço e tal. E eu espero que você fique feliz com o conteúdo. O livro é velho, viu? Diz quanto panela velha que faz comida boa. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, seja nosso seguidor. E para concluir, eu queria chamar toda a equipe para cá, ó. É o último podcast do ano, acorda. Beleza? Para encerrar, eu vou chamar... Nossa equipe é maior do que a que está presente. A Isadora, que é a nossa integrante, teve uma emergência, ela teve que resolver lá fora. Mas em outro momento a gente faz uma coisa particular com ela. Vem para cá pro vídeo aqui, ó. Jaciane, Carlos Eduardo, novo integrante, Carlos Eduardo. Maria Luísa, não sei se está no enquadramento. Beleza? Vem pra cá, convidado. Ó, eu preparei umas coisinhas bem legais para nós, viu? Um bolinho mais ou menos, né? Essas coisas, um refrigerante. É com muito carinho que eu tenho esse projeto e tenho vocês como meus companheiros aqui. Vocês sabem que às vezes eu levo muito a sério o que eu faço, muito mesmo. Chora não, pessoal. Né? Eu sou um cara emotivo, né? O que aconteceu aqui, eu deveria estar hoje, sabe onde? No consultório com a minha filha lá. Eu paguei o Uber para minha esposa levar a filha, porque eu levo a sério esse trabalho. Viu? Eu acho que o recado foi dado do que aconteceu hoje. Beleza? Uma salva de palmas, gente. Pessoal, Feliz Natal! Feliz Natal, Feliz Natal. Elogio. E vamos agradecer aqui a participação que ano que vem não estará com a gente, Anderson Cleito. Muito obrigado, Anderson. Valeu! Feliz Natal! Tchau! Feliz Natal.